Shalom a todos, este é mais um dia que o Senhor nos tem dado, por isso alegremo-nos e regozijemo-nos nele. Amém. Bendito é o Senhor e muito digno de ser louvado para todos sempre. A Ele, somente a Ele, a honra, a glória, o louvor e toda adoração. Aleluia, bendito é o nome do Senhor. Estamos aqui mais uma vez gravando aqui o nosso vídeo. Estou muito contente, espero que vocês estejam bem. É com muita satisfação que eu venho aqui hoje para gravar mais esse vídeo, dando continuidade aqui à nossa série Sermão do Monte, onde, como eu sempre digo, iremos continuar exatamente da onde paramos na semana passada. E se você ainda não viu os outros vídeos, procure no Instagram, está lá postado toda a nossa série de vídeos desde que começamos o Sermão do Monte, também no nosso canal do YouTube. Você pode estar acessando o canal do YouTube, nos procurando no Facebook, temos lá os links dos vídeos. Também eu vou deixar gravado na bio do Instagram, para que você possa estar encontrando o nosso canal. Amém? E sem delongas, vamos então ao texto bíblico. Se você puder me acompanhar com a sua Bíblia aí de onde você estiver assistindo, será uma bênção. E vamos continuar aqui então, hoje abrindo em Mateus capítulo 6, a partir do versos 25, vamos hoje até o verso 34, amém? E nos diz assim a palavra do Senhor. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, e nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhai para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois, se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé? Não andeis inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas estas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E aqui esse texto agora ficou longo, mas porque o contexto dele é um só. Na verdade, damos continuidade aqui exatamente do ponto de vista do que falávamos na semana passada. Haja visto que quando Jesus ele enfatiza aqui, ele diz a seguinte coisa: para nós não andarmos cuidadosos pela vida e pelo dia de amanhã. E aí Jesus aqui ele enfatiza que Deus é aquele que cuida de todas as coisas. Ele cuida sobre o nosso comer, sobre o nosso beber, sobre o nosso vestir. Jesus enfatiza para que nós não fiquemos ansiosos a respeito de todas essas coisas. E ainda diz que é somente os gentios que se preocupam com isso. Mas aqueles que creem no Pai, sabem que o Pai lhe dará provisão. E aí Jesus ele enfatiza que se Deus cuida das aves do céu, quanto mais nós, que valemos muito mais do que aves. Se Deus ele cuida do lírio do campo, que é tão belíssimo, mas que amanhã é para ser jogado no forno, quanto mais ele cuidará de nós. E ainda Jesus diz que nem mesmo Salomão se vestiu na sua glória como a beleza de um lírio. Então, se Deus tem cuidado das plantas, Deus tem cuidado dos animais, justamente Ele cuidará de nós. E não precisamos ficarmos inquietos com o dia de amanhã.
Hoje vivemos dias em que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, cada vez mais desesperadas com o que há de ser com a sua vida. Existe uma animosidade no espírito humano, um sentimento de incerteza no coração das pessoas. Por isso as pessoas vivem tão ansiosas, tão preocupadas com o dia de amanhã, mas se esquecem que a palavra de Deus, Jesus nos disse para que nós não vivêssemos assim. Por isso eu venho te dizer aqui nesse dia e nessa hora, aonde está o teu coração? Novamente eu digo isso para ti. Porque se o teu coração está no Senhor e você confia no Senhor, você sabe que Deus cuidará de você. Agora, se você tem se deixado levar por toda a ansiedade, por toda a incerteza, pode ser muitas vezes que tenha lhe faltado confiança no Pai. E é por isso que essa palavra vem de encontro comigo e com você nesse dia. Como eu disse semana passada, eu volto a dizer, vivemos dias difíceis, onde infelizmente muitos pastores têm ensinado errado às pessoas o caminho de Deus. Têm ensinado uma igreja para que ela seja materialista, voltada para as coisas dessa vida, e têm preparado uma igreja para ficar no plano terreno. Hoje não se enfatiza mais a vida espiritual, nem tampouco a busca ao Senhor, a entrega ao Senhor e a confiança no Senhor. A confiança de que o Senhor é o nosso provedor, para que nós não nos distraiamos com as coisas dessa vida, mas tenhamos a saber que o Senhor cuida de nós e tenhamos o nosso olhar, o nosso foco para as coisas celestiais. Mas infelizmente hoje temos uma geração de crentes que tem se limitado apenas a olhar para as coisas dessa vida. Falamos disso na semana passada. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? De que adianta, meus irmãos, nós ficarmos aí preocupados com as coisas do dia a dia, em ganhar dinheiro e ter sucesso pessoal, sendo que basta apenas 1 segundo e nossa vida seja recolhida e todos os nossos sonhos, todas as nossas ambições caem por terra e vão cair no esquecimento. Tudo aquilo que nós fizermos nessa vida, isso seja na nossa vida secular, seja conquistas pessoais, conquistas financeiras, tudo cairá por terra e tudo ficará no esquecimento. Somente aquilo que nós plantarmos para o reino de Deus perdurará para sempre. Muitas pessoas se preocupam com o legado que elas vão deixar, mas não existe outro legado maior do que o legado daquilo que nós plantamos para o reino de Deus. Amém? Todas as demais coisas perecerão, todas as riquezas, todas as honrarias, todos os títulos, todos os nomes, tudo perecerá. Mas aquilo que nós semearmos no reino de Deus perdurará para sempre. Aquela alma que você ajudou, aquela pessoa que você estendeu a mão, aquela pessoa que você deu uma palavra, aquela pessoa que quando ninguém mais dava nada por ela, você foi lá e pagou o preço até que essa pessoa se levantasse. Isso será um fruto para a eternidade. Mas novamente eu digo, aonde está o nosso coração? O nosso coração está nas coisas dessa vida ou elas estão nas coisas celestiais? É isso que precisamos entender. Porque quando entendemos que Deus ele é o nosso provedor, acaba toda a ansiedade, acaba toda a animosidade, acaba toda a incerteza. Porque sabemos que temos sido cuidados por Ele. E aqui Jesus ele enfatiza isso, que nós devemos olhar para o fato de que Deus tem cuidado das nossas vidas. Amém? Nos versículos anteriores, ainda do capítulo 6 de Mateus, no versículo 11, está dizendo assim: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Faz parte da oração do Pai Nosso, aonde pedimos para Deus, Deus, a provisão, o meu pão de hoje, dá-me hoje. Só que hoje as pessoas estão orando assim, Senhor, o pão nosso do ano que vem me dá hoje. As pessoas estão desesperadas com o ano que vem, o que há de ser da vida dela, o que daqui uma semana há de ser da vida dela, daqui um mês o que há de ser da vida dela. Sabe por que isso? Porque falta confiança em Deus. Confiança em Deus como provedor. Todos os crentes, na maioria das vezes, enfatiza Jeová Jireh, fala o Senhor é o provedor tal, mas não acreditam nisso. Pegam o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, mas na hora que vem a dificuldade, fica desesperado, não confiam na providência de Deus. Por isso o Senhor Jesus ele traz essa palavra, e essa palavra vem de encontro com o meu e com o seu coração. Aonde está o nosso coração? Temos confiado verdadeiramente no cuidado de Deus? Você já parou para pensar que a confiança em Deus é a cura para toda a ansiedade? E esse mundo é a geração que mais tem ansiedade que já existiu, porque falta confiança. Construir uma narrativa de um mundo ateísta,
Só que o mundo ateísta pode dar conforto e muitas coisas para as pessoas, mas não vai dar uma coisa: jamais vai preencher o vazio do coração do homem, porque somente Deus pode preencher o vazio da existência humana. E para que você seja curado de toda a ansiedade, de toda a incerteza, você precisa de Jesus na sua vida. Você precisa de Deus no seu coração, preenchendo o vazio do teu coração, aonde você lança toda a ansiedade dele, sabendo que ele tem cuidado de nós. E aí se dissipa todo o mal, se dissipa toda a incerteza e você confia em Deus. Amém? Para finalizar essa palavra, Jesus ele disse, em Mateus 6,33, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Quantos anos eu tenho pregado esse versículo? Muitas vezes fui em algumas igrejas e sempre enfatizava. Via quantas vezes igrejas fazendo campanhas e campanhas a fim de buscar bênçãos e mais bênçãos de Deus. E eu sempre pregava, a bênção de Deus já foi decretada há 2000 anos atrás na cruz do Calvário. Quando Jesus entregou a vida dele na cruz, todas as bênçãos de Deus estavam à nossa disposição. Só precisávamos crer e lançarmos mão das promessas de Deus para a nossa vida. Amém? Então, fique com essa palavra, busquem primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Você só tem que confiar em Deus e buscá-lo pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode dar ou fazer. E a Bíblia diz que as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sempre prego isso, não vos será dado, será acrescentado, vai ser dado e acrescentado abundantemente, a fim de até transbordar e você poder repartir com as pessoas. Então, quando você confia em Deus, quando o seu coração está no Senhor, nada nos falta. Amém? E aqui no final, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Então não adianta nós ficarmos desesperados pelo dia de amanhã. Precisamos novamente confiar no Senhor. Porque o mesmo Deus que é fiel no dia de hoje será no dia de amanhã. O mesmo Deus que tem provido o pão hoje, o pão nosso do dia de hoje, proverá no dia de amanhã. Porque você não tem temido um Deus inútil que nada pode fazer, mas você tem temido um Deus que é o Todo-Poderoso. Toda a providência, todo o poder vem dele e tudo é dele. Você só precisa confiar, se lançar nas mãos dele e ele cuidará de vós. Amém? Cuidará de nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Que essa palavra entre no seu coração e gere vida dentro de você. Gere confiança no Criador. Saiba que se você um dia levantou as tuas mãos e disse, eu recebo Jesus como o Senhor e o Salvador da minha vida, pode ter a certeza. Pode vir vento, pode vir maremotos, pode vir o que for. Nada te poderá destruir, porque o Senhor te tem nas palmas da sua mão. E Deus tem cuidado das nossas vidas. Amém? Que Deus abençoe você. Que o Espírito Santo de Deus fale mais aos seus corações. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Shalom, shalom.